Você sabia que existe uma fórmula para você calcular quanto tempo você vai levar para alcançar a fluência, a obter resultados? Essa fórmula eu encontrei no livro How I Learn Languages, da poliglota Catolombe. Catolombe foi uma poliglota húngara, ela faleceu em aproximadamente 2003, e nesse livro ela nos conta como ela chegou, como era o processo de aprendizado, ela faz vários comentários sobre o aprendizado de idiomas, etc. E eu achei essa formulinha bem interessante. A fórmula que a Catolombe descreve no seu livro é assim: o tempo investido mais o interesse é igual ao resultado. Ou seja, aprender inglês é um processo, leva tempo. Você não consegue cortar etapas ali. Ou seja, quanto mais tempo você investir no seu aprendizado, mais rápido você vai obter resultados. E o segundo ponto, né, tempo investido, mais interesse. O interesse é justamente o que te motiva a aprender inglês. Quer dizer, se você gosta do povo, né, da língua que fala inglês, da cultura, você, por exemplo, você pode gostar de músicas, etc., e você tem uma razão muito forte para aprender inglês, então isso vai fazer também com que você chegue mais rápido a um resultado. Por que você tem que ter um interesse, tem que ter uma motivação forte? Essa motivação forte é justamente aquilo que vai fazer com que você invista todo o tempo necessário, que não é pouco, você vai ter que investir bastante tempo, você vai encontrar dificuldades ao longo do caminho, você vai encontrar falsas crenças que possivelmente a pessoa que não tem esse interesse muito forte faz com que essas pessoas desistam. Ou seja, se não tem interesse, a possibilidade de que você desista, ela é muito grande, ok? Bom, porém, existe um outro fator. Essa fórmula ainda não está completa. Nós teríamos que dizer assim: o tempo investido mais o interesse dividido pela inibição, aí sim é o resultado. Então, essa aí é a fórmula completa que a Catolombe nos mostra no seu livro. Porque se você tem inibição, você tem medo de errar, você pensa que as pessoas estão esperando apenas que você cometa um errinho para então cair na risada. Você pensa que todo mundo está olhando para você o tempo inteiro. É muito comum, quando a pessoa está começando a aprender um idioma estrangeiro, ficar assim, é clássico, ela vai falar: ah, eu já peço desculpas antecipadamente, que eu não sou fluente, eu ainda estou começando. Quer dizer, a pessoa, ela expressa diversas desculpas, como se as outras pessoas quisessem ouvir essas desculpas. Elas não querem, elas não têm interesse nenhum disso. Mas a pessoa, ela tem uma autoconsciência muito forte, que ela está cometendo erros, que ela incomoda, etc. Não acontece absolutamente nada se você errar uma frase, uma construção, etc. O importante sempre é a comunicação. Então, a partir do momento que você entenda que ninguém está prestando atenção o tempo inteiro nos seus erros, aí sim você vai conseguir deslanchar. Então, nessa fórmula, tempo investido mais interesse dividido pela inibição é igual ao resultado. Quer dizer, a inibição tem que ser igual a 1. Qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo. Ou seja, agora, se a sua inibição vai aumentando, os seus resultados vão sendo menores e vai levar mais tempo para você alcançar. Agora, como é que você vai reduzir essa inibição? Não tem outro jeito. Você vai ter que falar. Tá? Mas vamos supor que você seja realmente muito tímido, você não gosta de falar na frente dos outros, você, né, tem uma consciência muito forte dos seus erros e tudo mais. Como você faz? Bom, existem várias formas. Tá? A primeira delas é você conversar com alguém que tem um nível de inglês semelhante ao seu ou até mesmo inferior. Não tem problema. O importante é conversar, o importante é falar. Aí você deve estar pensando assim: puxa vida, mas se eu não conversar com o professor, né, quem é que vai corrigir os meus erros? E agora eu vou te contar uma coisa que possivelmente você nunca ouviu alguém falar, nunca ninguém te contou. O objetivo de aula de conversação não é corrigir os seus erros. O objetivo de uma aula de conversação é justamente fazer com que você perca a inibição. Certo? Então, você pode falar errado à vontade, não tem problema. Porque, como eu já disse, aprender inglês é um processo. Você vai começar falando errado, mas a partir da exposição à língua inglesa, a partir da prática, etc., você gradualmente vai se corrigindo. E tem mais uma coisa.
Se você tem um professor que fica o tempo inteiro te corrigindo, tá? Muito possivelmente você vai perder a motivação e vai desistir. E eu tenho que confessar, no começo da minha carreira como professor de inglês, eu já fiz isso com uma pessoa. A pessoa foi apenas em uma aula, porque eu fiquei a aula inteira corrigindo a pronúncia e tal, 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 e essa pessoa nunca mais apareceu no curso. Quer dizer, possivelmente ela teve uma experiência terrível, né? E eu concordo que foi terrível, porque, né, você corrigindo o tempo inteiro, a pessoa não conseguia entender, quer dizer, a primeira aula. Eu não deveria estar fazendo isso, de forma alguma. Tá? Então, e tem outro aspecto. Você está falando errado, eu vou te corrigir. Muito provavelmente, essa correção que eu fiz, ela não vai ser internalizada. Você não vai conseguir se lembrar daquela correção mais tarde. Então, qual que é a vantagem do professor ficar te corrigindo o tempo inteiro, se praticamente nada daquelas correções que ele fez, você vai se lembrar mais tarde? Então, eu só gostaria de enfatizar mais uma vez que o objetivo de aulas de conversação não é para te corrigir, de forma alguma, porque vai interromper o fluxo do seu pensamento, você vai ficar autoconsciente, você vai ter uma consciência muito grande dos seus erros, que são totalmente naturais nesse estágio do seu aprendizado, tá? E você não vai se lembrar de nada. Então, grave sempre na sua cabeça. O objetivo de uma aula de conversação é que você perca a inibição e se sinta à vontade para falar, mesmo falando errado. E lembre-se sempre do processo. Você começa falando errado e com a prática, com a exposição, você gradualmente vai aprender a falar corretamente, tá certo? Então, isso é muito importante. E a segundo ponto, quer dizer, vamos supor que você não ache nenhuma pessoa que seja do seu nível, no nível abaixo do seu, para você conversar. Não tem problema. Você pode conversar com você mesmo. Então, você pode, por exemplo, montar uma estrutura de frases que você usa no seu dia a dia. Ou seja, vamos pensar, como que é um dia normal de uma pessoa? A pessoa acorda, né, escova os dentes, lava o rosto, depois vai para a cozinha, prepara o lanche da manhã, certo? Toma um banho, veste a roupa, vai para o trabalho, etc. Então, você pode montar frases, né? Você pode ir conversando com você mesmo no dia. Por exemplo, I wake up at 7 o'clock in the morning, then I go to the bathroom, I brush my teeth. Then I prepare breakfast. After breakfast, I have a shower, and then I put on my clothes and go to work. Então, você pode ir montando essas frases. Tá? Tem portais como sentencedict.com, em que você acha frases prontas para praticamente qualquer situação. Você pode ir no outro portal, o pinterest.com, onde você acha imagens que você tem lá, daily routine. Então, você vai ter todas as frases lá de uma rotina diária de uma pessoa, tá certo? Então, essa redução da inibição, ela vai ser fundamental para que você consiga obter resultados. E olha só, nada de pensar que você não consegue aprender, já passou da idade, já está muito velho, porque essas crenças, elas não existem. Você pensar que não vai conseguir aprender inglês é totalmente errado, porque você já aprendeu um idioma, o seu idioma nativo. Se você aprendeu esse idioma nativo que, ao contrário do que muita gente diz, foi muito mais difícil do que aprender um outro idioma depois de adulto, tá? Você consegue aprender qualquer língua. Se você aprendeu uma, você consegue aprender duas, três, quatro, cinco, quantas forem. É claro que poliglotas, eles têm uma paixão imensa por idiomas. É isso que diferencia os poliglotas de outras pessoas. E o que é interessante nos poliglotas é que eles sempre adotam uma metodologia que funciona para eles. Não é aquela receita pronta que eles encontram numa escola tradicional de inglês. Nada disso. Eles só conseguem deslanchar quando eles conseguem identificar uma forma de estudar que seja produtiva e que conduza a resultados rápidos. Num curso tradicional, você vai levar 8 anos, 4 do básico, 2 intermediário e 2 avançado. 8 anos para chegar na fluência. Porém, a grande maioria dos poliglotas que eu tenho estudado, eles conseguem dominar um idioma novo com apenas 2 anos de estudos. Mas é claro, eles têm uma disciplina, estudam bastante, não é questão de a coisa entra magicamente na cabeça, não, eles estudam bastante. E eles não têm inibição. Então, tem um poliglota que eu consultei um tempo atrás,
ele quer aprender um idioma novo, ele aprende lá umas 10, 20 frases, né? Na Europa é fácil você encontrar estrangeiros em todos os lugares, né? Você está aprendendo russo, por exemplo, certamente você vai achar um russo numa praça lá. Então ele aprendia 10 frases e saía lá procurando o russo para sair conversando. Quer dizer, inibição zero, né? Nenhuma. É claro que ele vai ter resultados mais rapidamente, tá certo? Então, a fórmula da fluência é essa. Não tem como fugir dela. Você tem que investir tempo, você tem que ter um interesse e você tem a inibição dividindo. Quer dizer, você tem que eliminar a sua inibição. Como você inibe a sua inibição? Da forma que eu te falei, conversando, tá? Voltando um pouquinho mais na conversação com professores, eu já vi casos em que, por exemplo, quando eu estava presente, a pessoa né, tinha muita dificuldade para falar. E, às vezes, eu via essas pessoas conversando entre si em inglês e era totalmente diferente. Quer dizer, mesmo que o professor seja uma pessoa assim, bastante aberta, que não critique erros, etc., ainda assim existe a inibição natural. É uma coisa que está dentro da gente, tá certo? E é natural, mas a gente tem que lutar contra essa inibição para que justamente a gente consiga alcançar resultados de uma forma mais rápida, tá certo? Então, lembre-se sempre da fórmula da fluência: tempo investido, mais o interesse, dividido pela inibição, é igual ao resultado, ok? Então, muito sucesso nos seus estudos e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.